Graça e paz, irmãos. Essa já é a nossa quarta sessão nesse assunto a respeito da estação de Ritimá. É a 15ª estação ali no deserto. Então nós já vimos tratando alguns assuntos e com a graça do Senhor eu queria continuar nesses textos aqui de Números 14. Na verdade eu falei de começar a partir do verso 39, mas vamos ler um pouquinho antes. Na verdade, a partir do verso 20. Mas antes de continuarmos, vamos ter mais uma palavra de oração, né? Que o Senhor nos conceda a sua graça nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, nos curvamos na Tua presença, reverentemente, na dependência do Senhor, pedindo ao Senhor que nos conceda a Tua graça, Senhor, a Tua provisão específica para esse tempo. Nós precisamos do Senhor, tanto para o que fala, para os que ouvem, Senhor. Precisamos estar nessa mesma sintonia, precisamos da ambiência do Espírito Santo para nos conduzir àquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Amém. Portanto, surpreenda-nos com a Tua graça, Senhor. Nos ajude no meio das nossas fraquezas e nos ajude a receber o que o Senhor já tem nos dado. Amém. Em nome de Jesus, toma todo esse ambiente em Tuas mãos, livra-nos de toda oposição das trevas, Senhor, para que a boa semente ela encontre o terreno adequado, Senhor, para que possa produzir os frutos 30, 60 e a 100 por um. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos porque no amado já temos a provisão. Muito obrigado, Senhor. Irmãos, essa a quarta sessão sobre essa estação. E se eu pudesse dar um tema para essa sessão, algo que tem estado no meu coração esses dias, seria testemunho. Testemunho. Quando digo testemunho, o testemunho do Espírito no nosso interior, onde a arca da aliança, a arca do pacto, a arca do testemunho, ela está pelo Espírito Santo que nos foi dado. E um versículo que eu queria ler com os irmãos, eu penso que esse seria o tema, e o versículo que para nós considerarmos seria em Romanos capítulo 8, versículo 8. Um versículo para a nossa meditação, ao nós entrarmos nesses textos com a graça do Senhor. Romanos 8,8 diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Somente no Espírito, pela fé, nós podemos agradar ao Senhor. Na carne não. Então vamos voltar a Números 14, a partir do verso 20. Vamos ler essa passagem, porque eu penso que ela é necessária para o que nós iremos tratar a partir do verso 39, a conclusão desse assunto da estação de Ritimá. Números 14, 20. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Veja que o assunto que falei semana passada, do desprezo. Eles desprezaram ao Senhor nas suas atitudes. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá.
sua terra, sua descendência possuirá. Amém. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eles aqui tinham desprezado o que Deus lhes tinha dado. Eles não entraram por fé. Então agora o Senhor começa a dar as diretrizes. Já que houve uma desobediência, houve rebeldia, então o Senhor agora começa a entrar com o seu julgamento. Com respeito ao que eles falaram, com respeito à atitude que eles não tiveram em fé. Então agora o Senhor começa a dar as diretrizes baseado no que eles fizeram. Começa-se então o julgamento. Voltando, ele começa a falar, interessante nesse verso 25, porque antes o Senhor avisou apenas que nessa terra haveriam essas nações, mas que só para eles ficarem sabendo, mas não só a título de informação, não para ter uma outra consideração que fosse, mas somente para saber. Mas agora o Senhor está chamando a atenção deles por conta de que eles não entraram por fé, eles desagradaram ao Senhor, a maioria deles. Ora, e o Senhor está informando, agora já está informando de uma maneira diferente, o informativo e a nota aqui é diferente. Ora, os amalequitas, que representa a nossa carne, que seja dada essa nota para os irmãos, e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Era para eles mudarem de rumo, já que eles tomaram essa decisão, eles estão na fronteira para entrar na terra. O Senhor está dizendo, bom, agora vocês vão mudar de rumo e vocês vão caminhar para o deserto, como diz aqui, pelo caminho do Mar Vermelho. Essa é a última, digamos assim, esse é o último apontamento. A última direção do Senhor para eles é rumo. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã, mudar. Tinha que ser uma mudança de rumo aqui agora. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto. Não é mais para entrar na terra. O julgamento começou. Não é mais para entrar na terra. Acabou. Teve a oportunidade, não exercitou fé, não entrou, agora tem que mudar de rumo. Amanhã de rumo e caminhar para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Assunto fechado. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão. Agora o Senhor passa a falar com Moisés e Arão. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Não contra Moisés. Eles pensavam que estavam murmurando contra Moisés e Arão. Mas agora o Senhor está vindicando, dizendo, eles murmuram contra mim. Esse assunto é sério, irmão. É assunto digno de nota. De novo, semana passada eu falei para os irmãos, vou chamar a atenção de novo. Às vezes nossos olhos veem somente a carne, somente o homem. E às vezes a gente não presta atenção que nós estamos ofendendo ao Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nossos olhos se enchem com a carne. E aí a gente fala e profere coisas das quais iremos prestar contas. Esses assuntos são muito sérios. De novo eu falo para os irmãos. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, quer dizer, eles já tinham saído da terra, eles já tinham saído do Egito, isso aí não podia ser invalidado por conta da promessa, mas como eles falaram aos ouvidos do Senhor a respeito do deserto, bom, agora vamos dar cabo da palavra que vocês mesmos falaram. A ideia foi de vocês, então vamos dar cabo desse assunto. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. Foram quantos? Que foram contados 603.550. Mas, com exceção de Josué e Calebe. Então,
como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Os 603, 548, porque Josué e Caleb não murmurou. Eles ali já estavam na posição de vitória. Por fé, nos seus corações, eles já estavam na terra. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Se formos fazermos uma proporção matemática aqui, de 603.550, e você tirar 2, dá 0,000 alguma coisa por cento que iria entrar na terra. Uma porção ínfima, muito pequena. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Eles se condenaram e estavam também, nas suas palavras, querendo condenar a sua posteridade, a sua geração também. Mas só que o Senhor disse: não, a geração de vocês não. Vocês, os espias subiram para entrar na terra, vocês receberam a palavra e vocês não entraram. Mas a geração de vocês não, eu vou poupar. Vocês se condenaram, mas eu não posso deixar que vocês condenem a geração do Senhor de entrar na terra. Então, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Vocês desprezaram, mas eu farei com que eles conheçam essa terra. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Note atenção, irmão, esse termo, até. Eles vão levar as suas infidelidades, mas até, tem limite. Eles iam também receber algum tipo de julgamento, a geração posterior deles, mas com limitação. Eles, os cadáveres, iam ficar as carcaças lá postadas no deserto, mas a geração futura deles não. Eles sofreriam também algum dano, essa geração, porque ia ficar perambulando no deserto aqueles 40 anos, mas não igual aos seus pais. Eles iriam entrar na terra. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. Uma geração sofrendo prejuízo por causa de uma outra geração anterior, a geração de seus pais. Esse assunto é sério. Até, graças a Deus por esse até, limite, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Quando o cadáver de vocês se consumir no deserto, eu vou fazer uma provisão e os seus descendentes vão entrar na terra, vocês não. Muito sério, solene, que Moisés está expondo para esse povo aqui, que não entrou. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O Senhor foi desagradado, bom. Então agora vocês vão ter experiência do que é desagradar a Deus. Por não ter entrado por fé, vai ter que ter uma experiência amarga, porque não entrou por fé. Eu, o Senhor, falei: assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Não foi contra Moisés e contra Arão, foi contra o Senhor. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. O Senhor está pronunciando o julgamento para essa geração que não quis entrar. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. O julgamento foi imediato para esses 10 aqui. Imediato. Os outros foram ao longo de 40 anos, mas esses aqui foram fulminados logo, de imediato, porque o pecado deles foi muito grande. Eles desanimaram o coração do povo. Eles precisavam ser julgados de imediato, porque eles pecaram frontalmente contra o próprio Deus. Deus havia prometido, e eles, além de não entrarem, eles desanimaram o coração dos seus irmãos
para entrar na terra. Todo um exército foi desanimado por causa de 8 homens, que trouxeram relatos inadequados. 8 não, 10 homens. 10 homens. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Pela fé eles sobreviveram. E agora vamos entrar aqui nessa parte. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Então o povo recebe esse relato que eles já estavam condenados, eles não iriam mais entrar na terra. Então o povo se prostrou ali. O povo se contristou muito. Então, no verso 40, levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo... Eles estavam naquele monte e aí eles subiram ao cimo, ao lugar mais extremo, ao cume daquele monte. Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Interessante. Antes, eles não tiveram essa disposição. Eles tinham que exercitar fé no Senhor. Agora eles têm uma ousadia, mas que não vem do Senhor, para querer entrar na terra. Esse assunto é sério. No que diz respeito a nós, tudo que é do nosso esforço humano, tudo que é da carne, o Senhor condenou. Em Cristo, tudo isso foi crucificado, porque não poderíamos e nunca poderemos entrar no descanso de Cristo pelas nossas forças, por nós mesmos, pelo que fazemos. Se o fazer ele não vem da fonte correta, o Senhor não dá testemunho do que não é dele. Aí o irmão perguntou: irmão, mas como é esse assunto, irmão? Como é que eu vou descobrir se o que eu andava fazendo é ou não do Espírito, se eu estava na carne, se eu não estava? Porque surgiu essa pergunta: como que eu vou descobrir, irmão? Aí eu me lembro das palavras de Mundino, não sei se onde foi que ele falou isso, esse irmão. O interesse é 50% do caminho. Se nós estamos interessados nos assuntos do Senhor, nos voltarmos para o Espírito, percebemos o conceito do Senhor, qual é o sentir com respeito a nós, e o nosso pensar e o nosso agir. Então o que é que nós iremos fazer? Como diz a palavra, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então tudo o que quer que eu venha fazer, nós precisamos prestar atenção no Espírito. O problema é: mas irmãos, como é que eu vou ver se eu estava... Irmão, esquece isso. Coloque isso diante do Senhor. O Espírito Santo foi enviado para ensinar todas as coisas e conduzir a toda a verdade. Ele quer te conduzir à verdade do que você vinha fazendo até o presente momento. É isso que você pergunta no seu coração: o que eu andava fazendo, o serviço que eu fiz, isso, aquilo. Será que eu estava no Espírito? Será que eu estava na carne? O Espírito está aí para lhe esclarecer esse assunto. E Ele vai te esclarecer a fonte que você estava utilizando para servir o Senhor. Mas, de novo, irmãos, irmãs, o que esse assunto, essa semana, está meditando, o Senhor tem dado graça de compartilharmos durante esses 4 finais de semana, não é para levar os irmãos a ficar agora introspectivos em si mesmos, se voltando, e agora você fica paralisado. O assunto não é paralisia. Não é você paralisar agora, é ficar na sua mente arrazoando se o que eu fazia estava no Espírito, estava na carne. Não. Nós precisamos voltar para o Espírito, e o Espírito é que vai sondar e vai te ensinar sobre esses assuntos. Você não tem que parar o que você está fazendo. Agora sim, você precisa desenvolver a sua salvação com temor e tremor, para não ofendermos o Espírito, estando na justiça própria e querendo oferecer o que vem da carne. Esse é o assunto que tem que ficar para nós. Não agora eu vou ficar
paralisado, porque eu não sei se eu estou no espírito e se eu estou na carne. Não, esse assunto não é um assunto que nós resolvemos pelo nosso intelecto. Esse é um assunto de uma volta sincera, em arrependimento, e o Espírito está à disposição. Se você tem interesse, é 50% do assunto. O demais, se você tem interesse, o Espírito Santo vai te conduzir e vai revelar de fato a fonte, a energia que você estava usando para servir ao Senhor. De novo eu vou salientar, não é para os irmãos ficar paralisados em si mesmo. Não é para você ficar ensimesmado, pensando, poxa, o irmão falou esse assunto, eu quero entrar na vida vitoriosa, eu quero viver em Cristo, mas e o que eu fiz no passado? O que eu fiz no passado, você coloca aos pés daquele que é competente para te ensinar sobre esses assuntos e conduzir a toda a verdade, lhe mostrando e te ensinando aquilo que é de Cristo, dando testemunho do que é de Cristo e mostrando a você, para você se abster do que é da carne. Mas isso começa com arrependimento, um retorno sincero ao Senhor, para que Ele mesmo, o Espírito, nos ajude neste assunto. Porque a tendência ao ouvirmos, ao lidarmos com esse assunto é voltar para a introspecção. Não. Nós precisamos estar diante do Senhor. Nós precisamos voltarmos para o Espírito e deixar que o Espírito, que foi enviado por Deus para ensinar todas as coisas, Ele vai te ensinar e vai te revelar se os caminhos que você andou eram no Espírito ou eram na carne. Ele vai testificar aquilo que era do Espírito, vai vindicar, e o que era da carne, Ele vai te mostrar para que você se arrependa. Assuntos um por um. Veja, irmãos, esse assunto não é assunto de leveza, não é um assunto que resolve de um dia para a noite. Você vai ter que gastar tempo. Então, as paixões dos nossos corações precisam ser postas de lado. Às vezes nós gastamos tempos, interesse com tantas coisas que agradam a nossa alma. Nós podemos ficar até 1h da manhã, 2, assistindo um filme porque aquilo não satisfaz. Porque você não está diante do Espírito, esperando nele para que ele se revele a você. E você chega diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ouvir desse assunto. Mas nós somos muito rápidos. Às vezes nós não entendemos que você, ao trazer esse assunto, o Senhor quer te preparar para a resposta. Mas nós somos imediatistas. E nós precisamos estar ali. Não sei por quantos dias, não sei por quantos meses, por quantas semanas. Que seja o suficiente para que o seu coração, ele trabalhe uma tal esfera que ele comece a trazer luz específica, clara. Não vai deixar passar nada, irmão, nesse crivo. Nada. Para que você entenda o que é de fato andar no Espírito e o que é permanecer na carne. E ele vai lhe mostrar as consequências, os prejuízos daquele andar que você teve na carne, querendo servir o Senhor. Ele vai lhe mostrar os prejuízos, claro, na sua vida. Claros, bem claros. Mas isso não é um assunto de uma comunhão, de um tempinho de oração correndo de manhã cedo, uns 15 minutos, e aquela agonia, os planos todos estão na sua mente, com respeito ao tempo que você vai ter em oração, e com respeito a tudo que vai acontecer no dia, você vai estar tudo planejado. Você não chega diante do Senhor para perceber qual que é a ordem do dia. Qual que é a agenda do Espírito Santo para a sua vida, um dia de cada vez? Qual que é a agenda? Nós já temos tudo pronto. Como é que nós vamos aprender a depender do Espírito? Naquele dia, o Espírito Santo quer tratar um assunto lá do passado. Mas você está agitado. E aquele assunto, às vezes, pode requerer 1 hora, 2 horas do seu tempo. E aí, irmãos, nós vamos continuar rápidos? Ou nós vamos aprender pelo Espírito a negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após o Senhor? Que às vezes nós estamos muito acostumados com falar, temos muita cultura do pedinte, pedir. Nós temos que orar. Mas a fonte das nossas orações tem que ser o Espírito. Como eu falei outra vez para os irmãos um tempo atrás, nós temos que chegar com incensário.
para que Ele coloque as brasas vivas do altar, que irá queimar aquele incenso e irá subir às narinas do Pai como aroma agradável. De outra forma não existe oração. Então o Espírito tem que revelar a nós o que é que nós estamos oferecendo também. Por que as nossas orações não sido atendida? Porque durante todos esses anos a minha vida de oração se tornou um ato religioso e não você se apresentar para receber na manhã a impressão do Espírito. E às vezes você não entende, você começa a orar por você mesmo, Senhor, e orando, Senhor, por que o Senhor me levou a orar por mim mesmo? E assim, tão claramente por assuntos específicos, a gente não entende, porque lá adiante tem uma agenda, a agenda do Espírito já está preparada naquele assunto, e um ataque estava preparado e nós não percebemos. Mas, pela manhã, o Espírito já preparou e já trouxe, você ofereceu o incensário, Ele trouxe as brasas vivas do altar, tudo aquilo que é de Cristo que Ele recebeu, Ele coloca aquelas brasas vivas e coloca o incenso e sobe aquele aroma. Então o dia já começa a ser preparado com aquela tal atmosfera. Mas nós estamos com muita pressa, e aonde nós deveríamos dedicar tempo, as afeições do nosso coração estão apegadas às nossas predileções. Veja que esse assunto de andar na vida mais profunda, entrar no descanso, não é um assunto para satisfazer a nós, irmãos. É um assunto que é para satisfazer a Ele. Então vai ter demandas dele na sua vida. Por isso que quando nós lemos os livros que eu falei lá na primeira, foi na segunda sessão, aqueles livros falam de experiências que irmãos tiveram preciosas, e fala daquelas experiências e daqueles hábitos, mas naqueles irmãos, aqueles hábitos, aquelas coisas vinham como experiência que o próprio Espírito os conduzia, e nós podemos pegar aquilo ali na nossa carne e queremos praticarmos algo que já é realidade, já foi realidade naqueles irmãos. E aí nós temos isso na nossa mente. E às vezes nós não entendemos por quantos caminhos o Espírito Santo levou aqueles irmãos de experiência de fé em fé, para ele compartilhar aquilo. E aí às vezes a tendência nossa, há umas tendências assim da carne que tem que prestar muito cuidado. Você vê falando muito no fazer, confesso que a antena já fica ligada, fazer, peraí. Mas esse fazer, se ele tem a origem no Espírito, o Espírito está lhe conduzindo. Se o Espírito quiser conduzir o outro, você fica na paz, você fica tranquilo. Agora, quando você quer impor, aí o assunto talvez a fonte está inadequada. Porque se vê no Espírito, o Espírito está lhe dando liberdade em determinados assuntos, te restringindo em outros. Então agora eu vou começar a ensinar para os irmãos a restrição do Espírito. Isso é um assunto particular, tanto quanto são os irmãos aqui nesse auditório e em qualquer lugar, tanto são as maneiras de Deus trabalhar. Deus respeita a individualidade. Nós gostamos às vezes da homogeneidade, as coisas homogêneas. Aí eu estava sentado ali, me lembrei de um exemplo, eu vou citar para os irmãos porque é do nosso conhecimento algumas coisas e outras não. Nós sabemos que pensamos muitas coisas diferentes, mas o respeito e a consideração não deve nos abandonar nesses assuntos, principalmente o amor. Me lembro da experiência, alguns irmãos conhecem. Os irmãos sabem que Mondino tinha um ponto de vista diferente a respeito dos últimos dias, de arrebatamento, de tribulação, todo esse assunto, sai do nosso conhecimento. E irmão Delcio também pensa de um outro extremo, não é isso? Tudo bem, não tem problema nesses assuntos. Agora, se nós deixarmos que a carne tome esses assuntos, aí nós iremos começar a fazer cavalos de batalha. Nós iremos dividir e brigar os irmãos uns com os outros. E essa coisa é tão sutil que até o gracejo, como é que diz? Até a sutileza na comunhão, eu digo na comunhão dos irmãos, eu penso diferente, aí eu já começo jogar uma setazinha lá contra o outro, porque pensa diferente de mim. Proposital, então esse assunto é carne, irmão. Esse assunto é carne, isso divide o povo. Nós precisamos nos respeitar. Então eu vou contar essa experiência por conta desse assunto. Eles pensam totalmente diferente, mas irmãos,
Eu testemunhei, eu vi isso. O respeito que o irmão Dino tinha por irmão Délcio. O respeito, irmão, o carinho. Nunca vi aquele irmão dizendo, aquele irmão pensa assim, diferente, tem aquilo. Pá. Não, nem se citava esse assunto, irmão Délcio. E vice-versa. Eu vou falar a parte do irmão Délcio. Da mesma forma, irmãos, a igreja precisa ouvir isso. Isso é espiritual. Isso é respeito. Temos muitos assuntos que não são fundamentais e neles nós temos a liberdade de pensar diferente. Agora, com respeito, com carinho, respeitando o que o Espírito Santo está fazendo no outro, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que nós falamos semana passada, no vínculo da paz, preservando a unidade, o respeito mútuo. Outro dia, teve um lugar que esses irmãos estavam juntos pela soberania do seu irmão Délcio e irmão Dino. Aí foi-se orar pelo alimento. Pediram ao irmão Dino para orar pelo alimento. O irmão Dino orou. Aí o irmão Délcio depois chegou para os seus que estavam ali perto e confidenciou: irmãos, esse irmão, só a oração dele que eu ouvi, eu tenho clareza no meu espírito que ele está aos quilômetros de distância de mim espiritualmente. Olha o respeito, irmãos. Agora, se nós recebemos esses assuntos na carne, a gente começa a batalhar no meio da Assembleia. A Assembleia começa a dividir. O daqui vai crer que vai entrar na tribulação, os de cá crer que vai ser arrebatado, e aí a gente começa, e a carne toma conta do assunto, e daqui a pouco é farpa para lá, é piadinha para lá. Irmãos, isso não é do Espírito. A gente tem que condenar essas coisas, porque elas não procedem do Espírito. De ambos os lados. Aqui não estou falando de um ou outro lado, estou falando dos dois lados. Nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos prestar atenção no Espírito. O que o Espírito testifica a nosso. Vamos continuar, porque a carga que o Senhor me dá nessa manhã é a respeito desse assunto do testemunho do Espírito no nosso espírito. Vamos continuar. O 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Engraçado, eles dizem que haviam pecado. Não houve arrependimento, houve apenas um contristar, porque se houvesse arrependimento, o rumo deles iria mudar. Não diz que arrependimento é mudança de mente? Eles não se arrependeram porque não houve mudança de mente, porque o Senhor já havia dito, mudar de rumo para o deserto, caminho do Mar Vermelho. Mas aqueles estão querendo subir no monte, no cume do monte, na força natural. O Senhor já condenou a nossa força natural. E aqui, como exemplo, foi escrito para nós, eles estão agora se posicionando, não num terreno de fé, mas na carne, no esforço próprio. Agora, eu não entrei por fé, agora eu vou usar as forças, vamos pegar nossas armas e vamos lá que a gente vai tomar a terra. Mas não é no espírito nem na fé, é na força. E às vezes isso acontece. Porém, Moisés respondeu: por que transgredes o mandado do Senhor? Qual é o mandado do Senhor? Mudar de rumo amanhã, mudar de rumo ao deserto, o caminho do Mar Vermelho. Não é isso que a palavra diz? Porém, Moisés respondeu: por que transgredes o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Tudo que é da carne, o Espírito não testifica e não vai prosperar. Tudo que for feito na Assembleia, tudo que nós fizermos individualmente e que for na carne, o Espírito não vai testificar. Fique quem quiser com cara feia. E aqui eu vou fazer me lembro de algo lá de Gálatas, que diz que tinha os dois montes, e um falar da questão de Agar e Sara e tal, como antigamente o filho da promessa era perseguido pelo filho que foi o da escrava. Então isso referente à carne e ao espírito. Hoje, entre nós também, não nos enganemos, a carne continua a perseguir o espírito, ok? Irmãos e irmãs que andam no espírito invariavelmente serão perseguidos por aqueles que andam na carne. Não nos enganemos. Vamos tomar cuidado com o que nós ouvimos.
Nós podemos estar ouvindo sons incertos de pessoas que estão na carne, condenando aqueles que andam no Espírito. Não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos, que andemos no Espírito com discernimento. E os que andam no Espírito, por serem perseguidos, vão se encomendar ao Senhor. Não ficarem se vindicando, magoados, tristes, porque essa guerra está aí. Sempre existiu. Amaleque sempre existiu. A carne. Porque às vezes a gente pensa que esse assunto é só no nosso interior, a guerra civil que está instalada, de carne e espírito. Nessa guerra também é no exterior, e às vezes ela é visível aos nossos olhos. E nós precisamos discernir para perceber com quem está a direção do Senhor. Que nós podemos seguir a direção incorreta, ouvir o som incerto da trombeta, e às vezes não estar preparado para algo que venha a acontecer. Veja que esse assunto de andar no Espírito, irmão, é fundamental. Não podemos prescindir disso. De andar no Espírito. Prestar atenção no testemunho do Espírito. Para que nós não aprovemos as coisas da carne em nós e nos outros. Amém, irmãos? Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Quem está na carne não tem testemunho do Senhor. Para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Como é que diz a canção que nós, semana passada, preferimos? Em meu coração, as guerras eram tantas, batalhas eu não podia vencer. Só ferimento, derrota, prostração. Por quê? Aqui. Não subais. Não é para subir na carne, irmãos. A nossa caminhada não é para nós estarmos militando na carne. Embora no nosso interior haja essa guerra entre a carne e o Espírito, nós precisamos andar pelo Espírito e depender do testemunho do Espírito. Não subais. Às vezes nós podemos estar com alguns indícios, alguma coisa, querendo nos movimentar na carne, mas o Espírito vai dizer, não subais. Você está inadequado. Você não pode subir. Nesse assunto aqui, você vai deixar com outro que tem o testemunho do Espírito para falar, para testemunhar, para pregar, para louvar, para entoar, seja lá o que for. Às vezes o que o Espírito nos diz é não subais. E muitas vezes muitos sobem. Vou voltar de novo porque esse assunto pesa no meu coração, irmãos. Esse assunto pesa. Nós estamos reunidos aqui. Estamos durante a semana reunidos. E às vezes nós estamos numa reunião de exercício dos dons. E pode ser que naquele momento o Espírito diga a você, não subais. Você está com tudo isso aí, mas a carga já deu o outro. E às vezes nós gostamos de insistir. Como disse aquele assunto de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, porque meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então o espírito começou, e aí agora você oferece o corpo, você levanta as mãos, você adora, você vibra, você canta, você chora, porque o espírito já está dando testemunho de que algo lá no seu interior se moveu, nas suas entranhas, porque foi o espírito. Agora, se não for isso, irmãos, vamos tomar muito cuidado com fogo estranho, irmãos. Muito cuidado, por isso que a palavra está dizendo, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos temer aquilo que não é do Espírito, aquilo que é da carne, nós oferecermos ao Senhor como se fosse algo do Espírito. É dessas coisas que o Espírito precisa nos levar a arrependimento. Porque nós vamos ter prejuízo, irmãos. Em uma reunião como essa, às vezes nós ficamos desavisados, mas o Senhor já tem carga específica, vai levantar aquele irmão com aquele cântico no momento certo, aquela outra irmã, aquela oração. E aí o que é que acontece se você não vigiou e você está na carne? O que é que você vai fazer com a reunião? A reunião estava subindo, o peso da reunião diminui. É simples isso, irmãos? O Senhor não vai requerer isso de nós, irmãos? Ou nós estamos aqui para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos desejos?
Ou nos reunimos somente para satisfazer a nós? Ou não tem uma ordem do Espírito para cada reunião? Não tem uma agenda do Espírito Santo que Ele colocou? A palavra hoje está com esse, tem um testemunho que esse aqui vai dar. Eu vou dar um cântico no coração dessa irmã, desse irmão. Naquele ponto surge aquela inspiração no interior. E nós pensamos, nós nos reunimos, aí nós estamos assim, irmãos, vamos temer. Me desculpa, agora eu vou fazer uma palavra bem incisiva. Eu estava sentado ali, não tinha propósito de falar isso, mas eu vou falar, porque me veio ao coração. Irmãos, eu vou falar isso com muito temor, muito tremor, com cuidado, mas eu preciso ser sincero, é o que o Espírito coloca no meu coração. Eu não consigo admitir, os irmãos julguem o que eu estou falando. Eu não consigo admitir que nós temos uma vida de oração diante do Senhor. Nós estamos diante do Espírito Santo, esperando o Senhor manhã após manhã, diante do Senhor. Obrigado, irmão. Diante do Senhor, aprendendo, sendo sensíveis às delicadezas do Espírito Santo. E eu chego numa reunião dessa de domingo do Partido Pão, e eu estou lá fora de bate-papo enquanto os irmãos estão partindo pão. Enquanto a palavra está sendo ministrada, irmãos, me desculpe, irmãos, essa é uma postura na carne, irmãos. Na carne, vou falar com todas as palavras. Porque se nós estivéssemos prestando atenção, presta atenção. Nós estamos aqui e o Espírito Santo está querendo que nós façamos um memorial. O Senhor está chamando a atenção para o Filho de Deus, trazendo ênfase à sua obra redentora. Algo que nos libertou do mundo, do pecado, da carne. E agora nós temos toda a liberdade no Espírito de chegarmos nessa manhã e adorarmos o Senhor. Amém. Aí você vai me dizer, irmãos, que um irmão ou uma irmã que não tem essa postura, porque, como disse o irmão Mike falou, a nossa postura, as nossas escolhas, elas emitem uma mensagem para os irmãos. Então, o que é que eu leio daqui? O que é que nós lemos? Que alguém que está reverente, que veio para essa reunião para ver o Espírito Santo se mover, para celebrar a memória do Filho. Aí nós estamos lá fora de bate-papo, de conversa, distraídos, e o Espírito Santo chamando a atenção para o Filho de Deus, a sublimidade do Filho de Deus, que nos salvou, que nos comprou, e o Espírito Santo trouxe toda essa realidade para dentro do nosso espírito. Eu estou prestando atenção ao que, irmãos? É ao Espírito? Ou, irmãos, eu preciso falar isso com muito temor diante do Senhor, mas com todas as palavras, com clareza. Irmãos, a mensagem que está sendo passada, o que eu estou lendo, não é isso. Quando nós estamos lá fora, ali naquele pátio de bate-papo, mas talvez na sua mente você já andou uns quilômetros tão longe, mas não está pregando a palavra. Irmãos, a centralidade do Filho de Deus nessa reunião não é importante para mim. Veja só como eu digo as coisas sem palavras. Você entende, irmãos? Então, às vezes nós temos muito conhecimento aqui, mas a nossa salvação ser desenvolvida com temor e tremor, irmãos. Eu chegar nesse ambiente ou qualquer lugar que os filhos de Deus estejam juntos partindo pão, quer seja debaixo de uma árvore, numa cabana, não importa. Onde ali se está, o Espírito Santo quer guiar os irmãos à centralidade do Filho de Deus. E eu estou disperso. Então, irmãos, nós estamos emitindo algumas notas, e talvez sejam notas falsas. Eu estou falando uma coisa, mas a minha postura está dizendo algo totalmente diferente. Eu quero dizer, qual é dos irmãos aqui que não tem incapacidade, problema de saúde? Eu vejo vários irmãos aqui com problema de saúde sentadinho no seu canto, ouvindo a palavra. Podem estar aí com calor? Podem. Pode estar com sei lá, desarranjo, sei lá, um desconforto estomacal, sei lá. Tem gente que não pode passar da hora de comer. Tudo isso é compreendido. Mas o Senhor também nos disse que nós devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após o Senhor. E isso é o Espírito que ensina. Não é forçação de barra. O discipulado
é a Cristo, irmãos. O discipulado... Aí agora eu me lembro de uma experiência que Roger me contou. Diz que iam andando pela rua. Aí ele chupando queimado, pum, jogou o papel no chão. E Mondina passando, baixou, pegou e botou no bolso. Arrebentou o irmão todo. O irmão não disse que ele não era homem de Deus porque ele tinha jogado o papel no chão. Não, pegou e botou no bolso. Discipulado é a Cristo. Não é para atrair os homens a nós. Essa palavra que nós esse dia ouvimos, discipulado, nós ficamos com o cabelo tudo arrepiado. Não, irmãos. Vamos voltar para o Espírito. Tem discipulado, sim, na vida da igreja. Tem discipulado. Os irmãos precisam ser discipulados, mas é um discipulado espiritual, como disse o próprio irmão Dino. O Senhor junta irmãos uns com os outros, ali na simplicidade. Irmãos que não estão querendo atrair os irmãos para si mesmos. Eles estão querendo levar os irmãos a ter uma experiência com o cabeça e ser encabeçado por ele, na dependência do testemunho do Espírito no seu espírito. Era aquilo que Décio falou, nós estávamos nessa conferência e nós ouvimos o irmão de Verne Fonck. Era Sparks ou era Pousa? Chegava para Divine Fonck e dizia: Fonck, você está honrando o Espírito Santo? Irmãos, nós estamos honrando o Espírito Santo? A nossa postura tem honrado o Espírito Santo nas reuniões da igreja? Na nossa casa? No nosso trabalho? E às vezes nós temos conhecimento sobre um monte de coisa, sobre igreja, sobre isso, sobre aquilo, mas qual é o testemunho do Espírito a respeito de você mesmo? E qual é o testemunho que o Espírito me dá a respeito de você? Entendeu, irmãos? O assunto é na dependência do Espírito. Não é tanto o conhecimento, nós precisamos conhecer as coisas, precisamos nos debruçar sobre elas, estudar na direção do Espírito. O Espírito quer esclarecer você de um assunto, aí você vai, se debruça sobre aquele assunto, você estuda e ele vai tocar naquela controvérsia sua, vai mudar a sua vida. E aí quando você falar daquele assunto, os outros serão tocados no coração. Eu me lembro que Marinei sempre, uma vez disse, eu nunca esqueci na minha vida, Marinei de Marcelo, só toca no coração o que vem do coração. Agora, se vem só da cabeça, vai tocar o nosso intelecto, vai despertar e tal, mas não produz realidade. E a igreja precisa de realidade. E essa realidade só vem pelo Espírito, que o Espírito recebeu. Tudo aquilo que era do Filho, todas as fontes, os tesouros inesgotáveis de Cristo estão no Espírito, e Ele traz essa realidade na nossa vida. Agora, se eu não presto atenção a Ele, se eu desonro Ele com a minha postura nas reuniões, na minha casa, no meu viver, então o que é que vai acontecer? As realidades de Cristo não nos pode vir pelo Espírito, porque está sendo desonrado na nossa vida. Ô irmãos, como nós precisamos temer isso? Como nós precisamos ver esse assunto com muito carinho, muita delicadeza diante do Senhor. Às vezes até mesmo o nosso conceito a respeito do Espírito Santo, nós precisamos dizer: Espírito Santo, eu penso sobre Ti dessa maneira. O que eu tenho aprendido até aqui agora é isso. Será que eu estou equivocado? Fosse enviado para me ensinar todas as coisas. Me ensine, que eu possa estar equivocado a respeito do Deus triuno. Me ajude o que eu ouvi até agora a respeito de Ti. Dessa maneira, eu preciso que o próprio Espírito me ensine, me traga o próprio conhecimento dEle aos nossos corações. Porque senão nós podemos estar desonrando a Ele até com nossos próprios pensamentos, irmãos. Veja que o assunto é o Espírito. Se nós aprendemos algo, qualquer coisa que não foi ensinado pelo Espírito, nós precisamos nos arrepender e voltarmos. Porque o que é ensinado pelo Espírito traz fruto, produz fruto. O que é só conhecimento mental vai ficar aí. Mas vamos continuar. 43. Não vou voltar a ler o 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós. Quer dizer, antes não era para se preocupar, agora chama atenção, ó. Os amalequitas representam a nossa carne. Olhe, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada.
Quando não se está no espírito, invariavelmente na carne, vai ter que sofrer dano. A espada vai ser passada aí, porque o assunto é carne. Pois uma vez que vos desviaste do Senhor, uma vez que o assunto não provém de fé, e aí vai ter prejuízo. O Senhor não será convosco, ou seja, o Senhor não estará nunca em assuntos que dizem respeito à nossa carne. Ele não vai testemunhar, a não ser apontando que está equivocado. Para o nosso aprendizado, ele vai ter que expor as vezes que nós estamos na carne, para nós temermos e não entrarmos mais por aquele caminho, pelaquela viela ali. Ok? Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Eles estavam no monte, eles tentaram subir ao cume do monte para entrar na terra, no braço forte. Mas, aqui é que está o assunto. A arca da aliança do Senhor, a arca do pacto, a arca do testemunho, o testemunho nosso interior. Essa arca não foi colocada em nosso espírito, irmãos? Foi. Pelo Espírito. Essa arca está no nosso espírito. O próprio Cristo. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Quando o assunto é da carne, a arca do testemunho, o Senhor não dá testemunho daquilo que não procede dele. Porque a arca e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas à carne, e os cananeus que habitavam na montanha, eles eram para ser vencidos por fé, mas não foi por fé, aí agora quer ir na força própria na carne. Aí vem a derrota. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Nós precisamos do testemunho do Senhor claro no nosso espírito. Se aquilo que está sendo produzido em nossas vidas não tem o testemunho do Senhor, se não há evidência de que a arca do testemunho, o próprio Espírito dá testemunho dessa arca no nosso interior, vamos fazer muita zoada, vamos fazer muita coisa, muito barulho, mas não há testemunho do Espírito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Só introduza uma reunião, só traga aquilo que o Espírito está dando testemunho no seu espírito. Porque senão, aqueles que estão no espírito vão perceber de imediato se aquilo que você está colocando tem origem ou não. Se há testemunho do Senhor no que você está fazendo. Porque esse povo aqui não tinha o testemunho do Senhor. Pelo contrário, foi apontado, vocês vão cair. A espada vai atingir vocês. Porque a arca da aliança e Moisés ficaram onde? No arraial. Às vezes nós podemos partir para assuntos que nós não temos o testemunho do Senhor no nosso espírito e muito menos dos irmãos. Aí você está na carne e vai ficar bravo. Mas como é que os irmãos falam isso? E às vezes você tem até algo genuíno do Senhor, mas por conta de que não é o tempo preciso, vai precisar de correção. Dizer, irmão, segura aí, esse assunto não é para esse tempo não. Mas eu tenho Sim, você tem uma carga do Senhor, às vezes nós temos. Mas a agenda do Espírito para aquele momento não cabe o que você tem. E você vai ter que se curvar. Esse é o nosso dilema. Às vezes a gente pensa, semana passada estava conversando com os irmãos ali, que espiritualidade, a gente faz um quadro de espiritualidade lá em cima, aquelas coisas, aquelas posturas, aqueles comportamentos. Irmão, uma pessoa ser espiritual, ela é ensinável. Ela pode seguir o Espírito Santo em todo e cada momento da sua vida, percebendo. Quando ela tem a carga, ela se lança, irmãos, vou falar uma palavra. Mas se não tem, ela vai testificar que o outro está com a palavra e vai ficar na paz, tranquilo. Porque ele sabe que o Espírito elegeu o outro.
E que a carne às vezes quer se levantar, mas ele vai ter que negar-se a si mesmo e dizer não. Esse não é o caminho do Cordeiro de Deus. O caminho do Cordeiro de Deus é que ele se humilhou a si mesmo. E o Espírito, se a pessoa se acalmar mais um pouco, ela vai ver o testemunho de que o outro é que estava com a palavra. O outro que deveria ter tirado um cântico. O outro que deveria abrir a reunião. O outro deveria dar os avisos. O outro deveria fazer isso e aquilo. Quando nós não entendemos a dinâmica do Espírito, tem até um livro falando sobre isso, na dinâmica do Espírito. Quando não se entende essa dinâmica, a gente fica perdido no meio da assembleia, dando notas incertas e trazendo confusão. O Espírito de Deus está conduzindo os irmãos ali, começou a reunião, tem um cântico que o Espírito Santo quer abrir a reunião, para trazer um tema para ser trabalhado. Aí você na pressa, na carne, e você entoa. Todos têm essa liberdade, mas se isso não for feito debaixo de encabeçamento, debaixo da direção, de acordo com a agenda do Espírito Santo, a confusão se instala, irmãos. Esse assunto nos livra de muitos problemas. Às vezes nós temos muito conhecimento, mas essas coisas que são básicas, pequenininha, a gente não presta atenção. E aí sai tropeçando no meio do salão. Eu digo tropeçando numa linguagem figurativa. Sai tropeçando, caindo pelo assunto, fica todo enrolado lá e causando desconforto. Às vezes, irmãos, às vezes não é isso que acontece no nosso meio? Que alguns desconfortos vêm, aí você vai ter comunhão com um, com o outro. Irmão, aquele negócio me causou, eu fiquei assim constrangido. Por quê? O Espírito lhe constrangeu, porque o outro estava na carne e deu a nota certa e você ficou restringido, porque o Espírito, você está ali naquela dependência, esperando o Senhor. Alguém na carne se interpôs e meteu mão em um assunto, e aí você, num instante, todo mundo fica alarmado. Para com isso aí, para. Como é que ninguém nem sabe como fazer? Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. O tempo vem em que a Assembleia vai começar a avançar, e está avançando. E pode chegar um momento, não estranhem, estejam preparados, que alguém pode se levantar na carne e alguém dizer: ei, irmãos, o irmão, por favor, se senta aí, porque alguém já discerniu, junto com outros, que aquela intervenção na reunião não foi no Espírito e precisa ser parada. Vai chegar esse tempo. Alguns já sentem algumas coisas no interior, quando alguns falam algumas coisas, ou se interpõem em outras. Mas o Espírito vai dar testemunho do que é de Cristo, cada vez com mais notas e cada vez mais audível. Nós vamos dando espaço, o Espírito Santo vai tendo liberdade, os irmãos vão temendo ao Senhor, buscando o Espírito. Quando estiverem juntos, o Espírito vai se sentir mais liberdade e vai conduzir. Alguém desavisado, se prepare. Se prepare, porque vai ter que ser barrado. Não digo isso no assunto da esfera humana, mas o Espírito vai mover outros que têm mais sensibilidade espiritual e vai dizer: ei, minha querida, para aí, não é essa direção aí não. Esse hino que você vai tirar aí está equivocado. O hino é esse cá que o irmão começou a louvar aqui. Como é que faz isso com a irmã no meio da reunião? Irmão, nós estamos aqui para honrar o Espírito Santo, irmãos. Não estamos aqui para honrar uns aos outros, não. O assunto é esse. Quanto tempo nós já vemos, às vezes, em alguns assuntos desonrando o Espírito. Já está na hora de ele começar a vindicar aquilo que ele quer colocar no meio da reunião do seu povo. A ênfase, a primazia que ele quer dar a Cristo. Que às vezes nós temos interposto, colocado outras coisas nesse caminho. E nós sofremos a perda, porque às vezes a agenda do Espírito não se completa em algumas reuniões. Porque nós impedimos, e porque nós somos empecilhos, que o Senhor nos ajude a nos arrependermos logo. Irmãos, de novo, toda e qualquer manifestação na reunião, no ajuntamento do povo de Deus, precisa ser pelo Espírito. Se eu estou introduzindo qualquer movimento na reunião que não é uma realidade que o Espírito está me movendo no interior, se é só algo na minha cabeça exterior, porque eu já tenho essa prática, vamos tomar muito cuidado com a agenda do Espírito Santo. Ele quer glorificar o Filho de Deus no nosso meio. E se nós atrapalharmos, nós vamos começar a sofrer prejuízos.
E nós precisamos parar. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós não estamos aqui para servir uns aos outros, quer dizer, nós estamos aqui para lavar os pés uns dos outros. Mas isso para trazer ênfase e os olhos colocados no Filho de Deus sendo exaltado. Agora, nós estamos aqui para que o Espírito nos conduza em adoração, em louvor, em reverência. Então que possamos, irmãos, você vê que esse povo aqui queria entrar na terra pela força, e eles foram derrotados porque não entraram pela fé. Então, que nós possamos caminhar por fé, irmãos, entrarmos no descanso que Ele já nos deu, para não ficarmos... Às vezes, eu me lembrei outro dia, estava dentro do Senhor meditando, me veio aquele versículo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas. Às vezes as nossas almas estão inquietas. Eu quero na minha força ser espiritual, eu vou ter comunhão matinal, eu vou ler a Bíblia, eu vou visitar, eu vou fazer aquele ativismo religioso. Aí agora é um assunto nosso com o Senhor, dos irmãos meus, do Senhor, para nós irmos ver essa atividade toda aí, de onde é que está vindo. Então nós temos que ir ao Senhor: vinde a mim. Às vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, irmãos, querendo ser espirituais a todo custo, com as nossas forças e energias. E quando isso acontece, não é só um assunto de isso acontecer, mas há um desprezo pela justiça que é produzida por fé. Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Quando nós cremos, nós entramos no descanso. Quando nós não descansamos, o Senhor está dizendo para mim: vinde a mim. Às vezes nós usamos isso para pregar o evangelho para os ímpios, né? Para os que estão perdidos. Mas nós precisamos ouvir o Espírito dizer isso para mim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ser espiritual não é na sua força, não é na sua motivação, não é na sua agitação de querer fazer. As coisas do Espírito é tranquila. O Espírito vem já lá nas 3 horas da manhã, está dizendo: ei, está chegando lá, está chegando mais perto, venha, ó Senhor. Tal, mas é tanto amor que o sono vai embora, irmãos. Você está cansado ali, mas você está, daqui a pouco você diz: Senhor, o Senhor me conduziu esse tempo todo, Senhor. Eu pensava que era tanto tempo, e às vezes a minha agenda para o Senhor é aquele tempo, mas o Senhor dobrou o assunto. Senhor, aí o que é que você vai fazer? Você vai se gloriar nele, porque você sabe que a força daquela comunhão, o vigor veio todo do Pai Celestial, que proveio pelo Espírito toda a provisão de Cristo e te levanta todas as manhãs. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. Traz um louvor no seu coração. Chega na reunião, ei, se junta ali com aqueles irmãos ali. Tem um negocinho meu com você ali. Vai ali. Escuta aqui essas irmãs. Eu me lembro um dia. Deixa eu ver as irmãs, não sei se estão por aqui. Eu fui ter com as irmãs comunhão ali no estacionamento. O Senhor disse: aproxime dessas irmãs e disse: ouça o que elas vão falar. Mas nós precisamos estar assim, irmãos, na dependência do que o Espírito quer fazer conosco. Nós andamos muito agitados, querendo, às vezes até com uma boa intenção, mas é carne, irmãos. Nós precisamos dar nome às coisas. Isso é carne. E o Senhor nos chama ao descanso. É Ele que produz. O que é que a palavra está dizendo? É Ele que efetua em vós o quê? O querer e o realizar, com a nossa decisão de se submeter e de crer. De submeter a isso e permitir que Ele tome essa primazia, essa dianteira, e realize o querer e o realizar. E as coisas no meio da Assembleia estarão tranquilas. Se nós não estamos fazendo as coisas com base na dependência de estar diante dEle, chegando cansado, sobrecarregado às vezes de tantos anos, querendo ser espiritual na força do braço, da carne, no muque, você se chega a Ele, Ele vai trazer descanso. Não é isso que nós estamos falando desde o começo da primeira sessão? Que é para o povo entrar no descanso de Cristo. E o Senhor está dizendo, tem um convite para todos nós nessa manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Oh, irmãos, tanto esforço, tanta luta, tantos anos de batalha, irmãos. E nós às vezes estamos com as mãos vazias, porque não chegamos diante dele, que está nos chamando, está fazendo convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que traz o alívio, é Ele que traz o descanso, porque Ele é a nossa vida. Como diz o cântico, o motivo do louvor em nosso novo coração. Oh, Senhor, nos ajude. Eu tinha outras coisas, mas meu cargo termina por aqui. Eu queria deixar para os irmãos esse sentimento de que possamos ir a Ele com todo o interesse, de todo o coração, com tudo que nós conseguimos até aqui, com todo o nosso conhecimento, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas lutas, e colocar diante dele. Ele é o único capaz, o único. Toda essa luta que às vezes nós temos tido aí, irmãos, ela não terá fim, ela não chegará a bom termo, se for uma luta na carne. Como diz lá, em meu coração as guerras eram tantas, as batalhas eu não podia vencer, esse povo não pôde vencer, esse povo foi derrotado, esse povo não entrou na terra, esse povo pereceu no deserto, porque não entrou por fé. E o Senhor nos deixa o convite: vinde a mim. E eu me lembro aquele versículo lá que diz que: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Isso é verdade. Mas vós, o apontou o Senhor, não quereis vir a mim para ter vida. Nós precisamos ir a Ele para ter vida, irmão. Às vezes nós temos muito conhecimento, nós sabemos muita coisa sobre igreja, sobre isso, nós temos muito conhecimento, mas nós precisamos ir a Ele, para que Ele nos ensine como nós devemos aprender, e Ele nos conduza na vida. Nós precisamos ir a Ele para ter vida, não nas nossas práticas, embora sejam práticas de boa intenção, são práticas que são verdadeiras e espirituais. Entrar na terra era para todos entrarem, mas esses aqui não podem, porque eles estão na carne. E nós também não poderemos, mesmo usando todos esses recursos, tendo comunhão matinal, fazendo isso, fazendo aquilo, servindo, papapá. Às vezes você é ativo tudo isso, mas essas coisas não te dão descanso. Essas coisas não te permitem entrar na terra, porque nós precisamos ir a Ele. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós precisamos ir a Ele para ter vida, irmãos. Não as nossas práticas, nós precisamos ir a Ele. A nossa experiência precisa vir dEle, não a nossa experiência falar mais alto do que Ele. Nós precisamos ir a Ele para ter vida. É Ele que traz vida. Ele é que traz o descanso que nós tanto precisamos. Mas não esqueçamos, quando nós entrarmos pela fé na simplicidade de um grãozinho de mostarda, no descanso do Senhor, nunca esqueçamos, Ele é a nossa vida e Ele vai querer viver plenamente nossa vida. Então, as nossas agendas, os nossos cronogramas, os nossos projetos precisam ser rendidos aos pés dEle, porque há uma agenda, há um propósito específico para o qual nós somos chamados, há um chamamento, há uma vocação que precisa ser atendida, e não vai ser atendida enquanto nós caminharmos na carne, privilegiando as coisas que são nossas, da nossa agenda, dos nossos desejos, dos nossos projetos. Nós vamos ter que render essas coisas a Ele. Nós estamos dispostos? Porque não é só um assunto de entrar no descanso, é entrar no descanso, mas também render todo o nosso ser, toda a nossa existência e projeto aos pés dEle, para que Ele leve a cabo todas as coisas. Isso requer uma consagração plena. Ele nos escolheu, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos escolheu, e já há uma escolha para nós, já há uma agenda, já Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. E se o que nós temos não está, se o que nós planejamos, se o que nós projetamos, o que nós temos em mente não está de acordo com esse projeto,
é eterno, nós precisamos ter um coração aberto para abrir mão de coisas, de experiências, de pessoas, de relacionamentos, de paixões, pelo que quer que seja, porque Ele não vai tolerar em nós rivalidades no nosso interior. Amém, irmãos? Muita gratidão a Ti, Senhor, que pela Tua graça nos conduziu até esse tempo, Senhor, neste assunto da vida vitoriosa em Cristo, com respeito à estação de Ritimar. Senhor, nos ajuda, Senhor, como Maria, considerarmos esse assunto no nosso coração, irmos diante do Senhor, irmos a Ti para termos vida, entrarmos no Teu descanso. Oh, Senhor, como nós precisamos ir a Ti, pelo Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos, cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, na simplicidade, exercitarmos a nossa fé como um grão de mostarda e dizermos sim, amém, a tudo aquilo que Deus já nos vê em Cristo. Obrigado por esse tempo, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus.